todos os dias, diga comigo, todos os dias, no templo e de casa em casa, diga comigo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Hoje à noite nós começamos uma nova série de mensagens sobre transformados, o avivamento que precisamos. E hoje pela manhã nós já refletimos sobre esse texto e continuamos refletindo sobre o tema avivamento começa em casa. Repita comigo, diga, avivamento começa em casa. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que não haja dúvida de que o Teu Espírito Santo está falando diretamente com o Teu povo. Fala comigo, glorifica o nome do Senhor, porque esta é a Tua igreja, comprada pelo Teu sangue. Queremos ouvir Tua voz, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, por favor. Este versículo, ele descreve o dia a dia da igreja nos primeiros dias. É um versículo que narra a vida da igreja nos seus primórdios. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, e particularmente este versículo, nós entendemos que os primeiros cristãos, a primeira igreja, a igreja primitiva, como conhecemos, ela quebrou alguns paradigmas do judaísmo, ela quebrou algumas tradições do judaísmo. Por exemplo, os judeus tinham o costume de cultuar, de adorar no Shabat, no sábado, uma vez por semana, no templo. Mas este versículo que lemos, e o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra que os primeiros cristãos, eles se reuniam todos os dias, e todos os dias era dia de adoração, todos os dias era dia de ganhar almas, todos os dias eram dias de testemunhar. Eles estão quebrando aqui uma tradição do judaísmo e multiplicando os locais de culto, de forma que agora não havia um local só, nem havia um dia só, mas todos os dias, de casa em casa, eles anunciavam o nome do Senhor Jesus. E aí você pode me perguntar, pastor, qual é o resultado disso? O que esta ação de quebrar a tradição judaica gerou para a igreja? O próprio livro de Atos dos Apóstolos responde. Quando Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Alguns historiadores calculam, mais ou menos, que Jerusalém tinha 100 mil habitantes nos dias de Jesus. E eles calculam, alguns historiadores, que a igreja nos primeiros dias, ela alcançou pelo menos 50 mil moradores de Jerusalém. Ou seja, 50% da cidade se converteram à fé cristã. Por quê? Todos os dias, a igreja pregava, testemunhava
de casa em casa, anunciando o Senhor Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Nós entendemos com isso que a missão da igreja não pode ser defensiva. A igreja não pode viver na defensiva. A missão da igreja deve ser ofensiva. A igreja não pode ficar dentro de quatro paredes. Esta não é a nossa vocação. Esta não é a nossa vocação. Igreja não é ponto de chegada. Igreja é ponto de partida. Por isso nós estamos convocando você para o próximo domingo, às 14 horas, nós vamos ter o projeto Jesus nas ruas. E nós vamos evangelizar o bairro aqui, as ruas, os quarteirões, é a igreja saindo de dentro das quatro paredes. E a pastora Simone me corrigiu por causa da idade. É sábado, não é domingo. Sábado, às 14 horas, projeto Jesus nas ruas. Quantos louvam a Deus por isso? Diga amém. Queridos, dentro da igreja, dentro dessas quatro paredes, você está aqui para adorar a Deus com fervor. Você está aqui, querido, para receber na sua vida com intensidade o poder do Espírito Santo. Quando nós estamos vindo a uma reunião como esta, quando nós vimos a um culto como este, nós estamos vindo aqui carregar as nossas baterias espirituais e termos intensidade na adoração, na busca da presença de Deus. Este lugar é um lugar de milagres, é um lugar de cura, é um lugar do poder de Deus, é o lugar onde nós devemos adorar ao nosso Deus com paixão, com fervor, com alegria, porque neste lugar, dentro desta igreja, é o lugar de você receber a presença do Espírito Santo na sua vida. Adoração fria não é aqui. Não. Adoração fria não é nesse endereço. Você não veio aqui porque você é um religioso. Você não veio aqui porque você tem o costume de adorar a Deus. Lembra-se de antigamente, nas outras religiões, quando as pessoas tinham costume de ir na missa. Os evangélicos, irmão, com todo amor e carinho, aqui não tem, nessa igreja não tem. Mas os evangélicos estão virando assim religiosos. Não, domingo é dia de culto. Então eu tenho que ir lá, domingo. Agora, o resto da semana não. O resto da semana, aí não tem nada de presença de Deus. O resto da semana eu vou viver desconectado. Aí domingo eu tenho o costume de voltar ao culto, porque é bom, pastor, tem um bom louvor, tem uma palavra, então eu me sinto bem. Não é isso, querido. Se nós estamos vivendo uma religiosidade, uma adoração fria, uma adoração desconectada, uma adoração formal, uma adoração corriqueira, não é esta a proposta do Espírito Santo para você. A proposta do Espírito Santo para nós é que você tenha prazer, alegria, prazer em adorar a Deus, prazer em cantar, prazer em levantar as mãos, alegria de abrir os seus lábios em adoração, porque neste lugar não é lugar de uma adoração fria. Dentro da igreja, intensidade. Diga comigo, intensidade. Diga mais forte, intensidade. Venha com intensidade para o culto. Venha com o coração no culto. Não venha com o coração dividido. Não fique aqui preocupado com a segunda-feira, preocupado com o boleto, preocupado com as contas. Não, se entregue, se renda. O culto não começa aqui, o culto começa na sua casa. Quando você se prepara espiritualmente, você ora e diz: Senhor, fala comigo hoje à noite. Senhor, eu vou estar indo ao culto, alegra o meu coração, desperta o meu espírito, renova as minhas forças, porque aqui dentro nós temos que ter intensidade na nossa adoração. Fora da igreja,
fora do momento do culto, nós temos que ter compaixão, intencionalidade na evangelização, porque preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje à noite, quando você sair daqui, começa o seu campo missionário. O seu campo missionário é onde você mora. O seu campo missionário é onde você trabalha. O seu campo missionário é onde você vive. Porque dentro do templo nós temos que ter intensidade. Fora do templo nós temos que ter intencionalidade. Na verdade, evangelismo, irmãos, tem que ser um estilo de vida. Como assim, pastor? Eu paro no posto para o rapaz colocar a gasolina no meu tanque e eu estou orando por ele. E aí eu tenho um folheto e digo, amigo, aqui está uma mensagem da palavra de Deus, posso orar por você? Você está no emprego, você está na rua, você encontra com um vizinho, você está na repartição pública, de repente você olha para o semblante de alguém que está triste, você pergunta, posso orar por você? É muito difícil uma pessoa resistir à oração, porque evangelismo tem que ser um estilo de vida. Aqui dentro, intensidade, fora, intencionalidade, porque aí começa o seu campo missionário. Deixe-me fazer algumas perguntas a você esta noite. Preste atenção. Você ainda está e continua apaixonado por Jesus? Como está a sua paixão por Jesus? O que te move? O que te move? Qual o nível da sua paixão por Jesus? Você o ama? Você tem paixão pelo seu mestre? Sabe, queridos, preste atenção aqui, por favor, com muito carinho, muito amor. Eu não quero gerar culpa em você, mas com o passar dos anos, se você vai esquecendo de orar, se você lê a Bíblia assim esporadicamente, de 3 em 3 dias, se você não vem nos cultos, você começa a perder o seu primeiro amor. Nós temos uma outra igreja fora, milhões de pessoas afastadas. Não pense que foi da noite para o dia. Você não se desvia andando por uma rua, vira a esquina, você se desviou. Não, o processo é paulatino. Hoje você não tem o devocional, você não ora, amanhã você não lê a Bíblia. Depois você racionaliza e diz, eu não preciso ir no culto, eu posso passear no shopping, eu posso fazer outra coisa. Você não jejua mais, você não busca mais. E você vai perdendo aquele fervor. A vida cristã começa a se tornar uma vida monótona. Você começa a andar no piloto automático, porque você vai perdendo a sua intimidade com Deus, você vai perdendo o fervor, você vai perdendo a alegria, você vai perdendo o primeiro amor. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, você está apaixonado por Jesus? A segunda pergunta, você ainda tem compaixão dos perdidos? Você ainda ora por aquele amigo, por aquela amiga, por aquele irmão, por aquele parente que não conhece a Jesus? Se você não tiver compaixão, você nunca vai pregar. Se você não sentir amor pelos perdidos, você nunca vai falar de Jesus. Permita-lhe dizer algo. Você não foi salvo apenas para não ir para o inferno. Você não foi salvo apenas para não ir para o inferno. Você foi salvo para ser uma testemunha de Jesus, levar outras pessoas a Jesus. Quantos entendem isso, digam amém. Outra pergunta. Você tem paixão e persistência pelo seu ministério e pela igreja? Você ama a igreja? Você ora pela igreja? Você persevera no seu chamado? Você tem motivação para pregar, para cantar? Outra pergunta.
Você está comprometido com o seu crescimento espiritual? Você tem o seu tempo a sós com Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Você ora? Você lê um bom livro cristão? Você busca a presença de Deus? Crescimento espiritual não é algo automático. Crescimento espiritual é algo intencional. É quando você busca, é quando você tem compromisso com o crescimento espiritual. Quantos me entendem, digam amém. Uma última pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus para você? Você lê a Bíblia com expectativa de que Deus vai falar ao seu coração? Se para uma destas perguntas você disse não, então, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa se emocionar de novo com o poder do Espírito Santo. Você precisa ter fervor na oração. Quanto tempo você não ora mais em línguas? Quanto tempo você não busca mais intimidade com Deus? Quanto tempo você não sente mais a presença do Espírito Santo? Quanto tempo orar, ler a Bíblia é algo monótono para você? Se você disse não a uma dessas perguntas, então você precisa voltar ao primeiro amor. E hoje à noite é dia de você voltar ao primeiro amor. Essa deve ser a nossa oração. Essa é a minha oração. Senhor, renova a Adete. Senhor, permita-nos a viver um avivamento que nós nunca vivemos. Irmãos, avivamento é a vida normal da igreja. O anormal é uma igreja fria. O anormal é uma igreja formal. O anormal é uma igreja mecânica. O anormal é uma igreja religiosa. Avivamento é a vida normal da igreja e é a proposta de Deus, do Espírito Santo para você. Ele quer que você tenha um verdadeiro avivamento na sua vida. Quantos recebem esta palavra, digam amém. Quantos recebem, digam amém. Quantos aqui desejam morar no céu? Quantos desejam morar na casa do Pai eternamente? Diga amém. Se você deseja morar no céu, traga o céu para dentro da sua casa. Se você tem desejo de um dia morar na eternidade com Deus, com seu Pai celestial, traga o céu para dentro da tua casa hoje. Eu contei esta manhã a experiência daquele menino que talvez vocês saibam, ou já tenham ouvido. Diz que uma professora, numa aula de religião, resolveu fazer uma pergunta: quem aqui sabe onde é que é o inferno? O menininho levantou a mão e disse: eu sei, professora. O professor chamou ele na frente: conta para a gente onde é que é o inferno. Professor, o inferno é minha casa. Meu pai bebe, ganha um salário mínimo, trabalha de pedreiro, compra de cachaça, bate na minha mãe, bate nos meus irmãozinhos. E a minha mãe vive dizendo: isso aqui é um inferno, isso aqui é inferno, isso aqui é inferno. Depois de 6 meses, a mesma professora resolveu fazer outra pergunta. Diz: olha, eu perguntei para vocês onde é que é o inferno, agora eu quero saber onde é que é o céu. Alguém sabe aqui onde é que é o céu? O mesmo menino levantou a mão. Disse: eu sei, professora. Ela chamou ele na frente e disse: conta para os teus amiguinhos onde é que é o céu. Professora, eu disse que o inferno era a minha casa. Mas aconteceu um negócio com meu pai começou a ir numa igreja, começou a ler a Bíblia, aceitou Jesus. Agora todos os meus irmãozinhos estão alimentados, agora ele não toma dinheiro com cachaça, e a minha mãe está feliz, e ela vive dizendo: isso aqui é o céu. Traga o céu para dentro da sua casa. Aqui não tem, amém. Aqui não tem. Mas tem uns lugares aí, irmão, tem casa de crente que tem confusão, grito, briga, contenda, barulho estranho, xingamento. Não, sua casa não é lugar de contenda.
expulsa esse espírito de confusão. Não, seu lar não é um lugar de briga, de contenda, de violência, de grito. Não, por favor, traga o céu para dentro da sua casa, traga Deus para dentro da sua casa, traga a presença de Deus para dentro do seu lar. Quantos me entendem, digam glória a Deus. Avivamento começa em casa. Diga comigo, avivamento começa em casa. Diga mais forte, avivamento começa em casa. Avivamento não começa aqui, avivamento começa lá na casa. Você traz o avivamento para cá, porque avivamento começa na família. Avivamento começa na casa. Se você deseja que um avivamento comece em sua casa, eu quero lhe dar pelo menos 3 princípios. O primeiro princípio é: permita que Deus faça da sua casa um lugar de milagres. Permita que Deus faça da sua casa um lugar de milagres. Eu tenho 2 exemplos neste ponto aqui. O primeiro exemplo é Pedro. Pedro, antes de ser apóstolo, antes de seguir Jesus, Pedro convidou Jesus para sua casa. E a Bíblia diz lá em Mateus que Jesus foi na casa de Pedro em Cafarnaum e curou a sogra de Pedro. As más línguas, não sou eu que estou dizendo, as más línguas dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Mas isso são as más línguas, porque sogra é uma bênção. Sogra é uma bênção. Tem crente aqui? Jesus foi na casa de Pedro. E olha que lindo, preste atenção aqui, olha que lindo. Os estudiosos da Bíblia concordam que a casa de Pedro em Cafarnaum, Jesus veio de Nazaré para Cafarnaum, a casa de Pedro em Cafarnaum foi uma base do ministério de Jesus. Ele ia para a casa de Pedro e ele saía fazendo as suas campanhas. E o que é mais lindo ainda, lembra daquela história dos 4 homens que desceram um paralítico, abriram o telhado e não tinha lugar para entrar, e eles desceram aquele paralítico para Jesus curar? Os estudiosos dizem que aquilo aconteceu na casa de Pedro. A história daquele homem foi mudada na casa de Pedro. Sabe por quê? Estamos aqui para transformar a história e o destino das famílias desta cidade. Estamos aqui para que vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como filhos de Deus, minha casa, nossa casa, deve ser um lugar de salvação, um lugar de cura, um lugar de encontro com Jesus, uma casa de bênçãos, um lugar de amor, um lugar onde o céu se manifesta na prática, um lugar de milagres sobrenaturais. Eu profetizo esta noite que a sua casa será um lugar de bênção, a sua casa será um lugar de milagres, a sua casa será um lugar de alegria, a sua casa será um lugar de amor, a sua casa será um lugar de milagres sobrenaturais. Para a glória de Deus. Faça da sua casa um lugar de milagres. O outro exemplo é Jairo. Lembra da história de Jairo? A filhinha de Jairo, de 12 anos, estava enferma, quase morrendo. Jairo foi à procura de Jesus, e a Bíblia diz que Jairo levou Jesus para sua casa. Seria o dia mais triste da história daquela família. Uma menina de 12 anos que morreu, que faleceu, mas porque Jesus chegou na casa de Jairo, houve ressurreição e houve milagres, porque onde Jesus entra, ele transforma o luto em festa, a tristeza em alegria, a dor
em milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sua casa é lugar de milagres, a sua casa é lugar de bênçãos, porque avivamento começa em casa. Vamos para o segundo princípio. Se você quer que o avivamento comece na sua casa, creia que a sua casa será um lugar de salvação. Que exemplo é esse? O exemplo de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, corrupto, porém rico. E a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Sabe o que nós aprendemos com a história de Zaqueu? Que o dinheiro não preenche o vazio do ser humano. Os ricos também precisam de Deus. Eu conheci esse pastor Ari Veloso, já está na glória. Pastor Ari Veloso fundou a Igreja Batista do Morumbi, uma igreja muito abençoada. E o pastor Ari Veloso, ele dizia essa frase: ricos também precisam de Jesus. E ele, quando sabia que um bilionário, estava internado no Albert Einstein, no hospital famoso de São Paulo, ele ia lá visitar, e ele ganhava aquela pessoa para Jesus. Zaqueu era rico, mas era infeliz, porque nada preenche o vazio dentro do homem, nem dinheiro, nem fama, nem posição. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno, baixa estatura, e por onde Jesus andava havia muita gente. E Zaqueu tinha um desejo, ele era rico, corrupto, mas ele tinha um desejo: eu quero ver esse homem. Estão falando tão bem dele, estão falando que ele cura, estão falando que ele é maravilhoso, eu preciso ver ele. E aí Zaqueu disse: só tem um jeito, eu vou subir numa árvore, e quando ele passar com a multidão, eu vou pelo menos olhar para ele. Esse homem deve ter alguma coisa especial, eu quero ver esse homem. Aí Zaqueu subiu, eu não sei como é que ele subiu naquela árvore. Zaqueu ficou lá escondidinho, pequenininho, pensando assim: ninguém vai me ver aqui. Jesus está vindo com a multidão. Quando Jesus está, ele para, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém hospedar na sua casa. Eu quero ir na sua casa, Zaqueu. Zaqueu desceu depressa, Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve transformação, houve salvação, porque Jesus tem prazer em se hospedar na sua casa. Jesus tem prazer em estar na sua casa. Avivamento começa em casa. Quantos entendem isso, digam glória a Deus. Terceiro princípio: se você deseja que a sua casa seja um lugar de avivamento, ore para que na sua casa o Espírito Santo esteja presente e seja um lugar de avivamento, de quebrantamento, de milagres, da presença manifesta de Deus. Qual é o exemplo disso, pastor? O exemplo disso é o homem do cântaro. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não diz de onde ele vem, mas vejam só a narrativa do Evangelho. Lucas capítulo 22, a Bíblia diz assim: ele respondeu, Jesus: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Este homem cedeu uma sala que cabia 120 pessoas para Jesus celebrar a última Páscoa. Ele abriu a sua casa para Jesus, ele trouxe Jesus para dentro da sua casa. E sabe o que é mais lindo, queridos? Ele deu o melhor para Jesus. Jesus disse: vocês vão encontrar uma ampla sala, um homem com um cântaro, uma sala mobiliada. Diz para ele que eu preciso da casa dele. Você já parou para pensar que Jesus precisa da sua casa? Jesus precisa do seu lar. Jesus precisa de onde você mora. E o que é mais lindo, queridos, lá em João, a Bíblia diz que Jesus apareceu no mesmo lugar,
na mesma sala, quando Jesus veio da sua ressurreição e ele transmitiu aos discípulos a unção do Espírito Santo. E o que é mais lindo, alguns estudiosos concordam que o dia de Pentecoste, lembra-se do dia de Pentecoste, quando a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Os estudiosos concordam que aquele local era a sala do homem do cântaro que ele ofereceu a Jesus. Na casa dele houve um Pentecoste, na casa dele houve o derramamento do Espírito Santo, na casa dele houve a manifestação da presença de Deus. Casa de crente tem que ser uma bênção, a sua casa tem que ser um lugar de avivamento, a sua casa tem que ser um lugar de glória a Deus, a sua casa tem que ser um lugar de aleluia, a sua casa tem que ser um lugar de leitura da Bíblia, a sua casa tem que ser uma casa de cânticos, a sua casa tem que ser uma casa onde o Espírito Santo está presente, e não lugar de reclamação, e não lugar de murmuração, e não lugar de briga, e não lugar de contenda. Dentro da sua casa, Jesus tem que estar, e a presença do Espírito Santo deve ser derramada todos os dias na sua casa. As nossas casas devem ser lugar de derramamento do Espírito Santo. A sua casa deve ser um lugar de bênçãos. A sua casa deve ser um lugar de avivamento espiritual. Deixe-me dizer a você o que eu creio que Deus está falando comigo. Quando eu estava preparando essa ministração, Deus colocou no meu coração esta frase: avivamento começa em casa. Nós precisamos reagir, irmãos. O mundo está com os valores invertidos. Vocês viram esse show da Madonna no Rio de Janeiro? 1.600.000 pessoas com cenas de sexo explícito no palco. E as pessoas aplaudindo e a mídia falando bem. A sociedade está com os valores invertidos. Nós temos que reagir. Sua casa precisa reagir, sua família precisa reagir. Você não vai perder os seus filhos para o inferno. Você não vai perder seus filhos para o mundo. Você não vai perder a sua família para o diabo. Você não vai perder a sua casa para o inimigo, porque sua casa será um lugar de bênçãos. Eu vou dizer de novo: sua casa será um lugar de bênçãos. E hoje à noite, hoje pela manhã nós já começamos, hoje à noite nós começamos uma campanha, Casa de Bênçãos. Casa de Bênçãos. Coloque aí na projeção, por favor. O que é Casa de Bênçãos? Casa de Bênçãos vai ser uma campanha da nossa igreja para abençoar as famílias, para abençoar sua família. E essa campanha Casa de Bênçãos, ela está baseada num texto da Bíblia, de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Quantos aqui querem que tudo que você tem seja abençoado pelo Senhor? Quantos querem? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo. Assim ficou a arca de Deus, o inimigo entrou no meio. Assim ficou a arca de Deus, a presença de Deus. Irmão, a presença de Deus tem que estar dentro de casa, tem que estar na mesa, tem que estar no relacionamento. Assim ficou a arca de Deus, a presença de Deus com a família, com a sua casa, a sua família. Sua casa é lugar de bênção, sua casa é lugar de milagres, sua casa é lugar de salvação, sua casa é lugar de avivamento, sua casa é lugar de glória, sua casa é lugar de cura. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Deus vai te abençoar nessa campanha. Como é que vai ser essa campanha, pastor? A próxima projeção, por favor. A próxima, toda segunda-feira. Que dia? Que dia? Toda segunda-feira.
você vai reunir a sua família para um devocional. Você vai cantar um hino, pode ser o hino da harpa. Para quem não sabe cantar, hino da harpa é a melhor coisa. Cante o hino da harpa, cante um louvor. Se você é desafinado, cante do mesmo jeito. Leia um salmo, faça uma oração de gratidão e, por necessidade, no mínimo 10 minutos. 10 minutos. Toda segunda-feira, vamos começar amanhã. O horário você escolhe. Durante 3 meses, maio, junho e julho, nós vamos estar na campanha A Minha Casa é uma Bênção. A minha casa é uma bênção. E nós vamos ver milagres acontecendo, e nós vamos ver familiares sendo salvos, e nós vamos ver avivamento acontecendo aqui dentro, porque o avivamento vai começar lá na sua casa. Glória a Deus. Fique em pé na presença do Senhor. Eu quero orar por você e pela sua casa e pela sua família. Se você está longe do seu familiar, pastora Simone, vem aqui, chegue perto dos seus filhos, chegue perto da sua família. Eu quero abençoar a sua casa. Se você está com a sua família aqui hoje, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar o seu casamento. Minha casa, um lugar de bênçãos. Minha casa, um lugar de milagres. Minha casa, um lugar de avivamento. Toda segunda-feira, quantos vão estar comigo nessa campanha, digam amém. Quantos vão estar, digam amém. Toda segunda-feira, um louvor, um salmo e uma oração, 10 minutos. Toda segunda-feira, não importa o horário, um louvor, um salmo e uma oração de gratidão e por necessidades. E nós vamos ver milagres, nós vamos ver cura, nós vamos ver avivamento, nós vamos ver restauração e nós vamos ver salvação, porque avivamento começa em casa. Avivamento começa em casa. Avivamento começa em casa. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar sua casa, quero abençoar sua vida. Nenhum mal chegará na tua tenda, nenhum ataque do inimigo destruirá a tua família. Você está guardado, protegido, coberto com o sangue do Cordeiro. Sua casa é lugar de milagre, sua casa é lugar de bênção, sua casa é lugar de alegria, sua casa é lugar de presença de Deus. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro esta noite. Senhor, nós estamos começando esta campanha, Minha Casa, lugar de bênçãos. Toda segunda-feira, Senhor, nós vamos reunir a família para cantar um hino, ler um salmo e fazer uma oração de pelo menos 10 minutos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe a tua igreja, que o avivamento comece na nossa casa, que o avivamento comece nas nossas famílias, que o avivamento comece na vida dos nossos filhos. Eu quero pedir que o Senhor guarde cada casa, cada família da Adete. Senhor, que a nossa vida, que a nossa casa, a nossa família seja abençoada, como foi abençoada a família de Obed-Edom. Que tudo que fizermos seja abençoado, que tudo que tivermos seja abençoado. Senhor, derrama a tua unção na vida dos casais, dos filhos, que a tua presença seja real dentro da nossa casa, que a nossa casa seja um lugar de alegria, de avivamento, de cura, de restauração, que a nossa casa seja um lugar de recomeço, que a nossa casa seja um lugar de perdão, que a nossa casa seja um lugar onde vidas sejam salvas, que a nossa casa seja um lugar onde o avivamento aconteça, que a nossa casa seja um lugar onde a bênção do Senhor esteja presente. Pai, eu profetizo que as famílias da Adete serão famílias poderosas em Deus. Eu profetizo, Senhor, esta noite, que as famílias da Adete serão famílias curadas, serão famílias saudáveis, serão famílias vitoriosas, serão famílias avivadas e cheias do poder do teu Santo Espírito. A minha casa será um lugar de bênção, a minha casa será um lugar de milagres, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso forte ao Senhor. Será que nós conseguimos cantar aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida? Dê uma mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Minha casa, lugar de bênção. Repita comigo, diga: minha casa, lugar de bênçãos.
Não, está muito fraco. Levante uma de suas mãos. Agora você vai dizer como crente pentecostal, avivado, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Vamos lá, diga: minha casa será um lugar de bênçãos. Dê mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Profetize isso. Sua casa, sua família. Cante. Os pastores. Eu quero subir. Adore o Senhor. O mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. De novo, entra na minha Entra casa. na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Minha casa, lugar de bênçãos. Minha casa, lugar de bênção. Eu já estou sentindo, irmãos. Eu já estou sentindo o que Deus vai fazer. Eu já estou pressentindo o que Deus vai fazer. Eu já estou celebrando o que Deus vai fazer. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua casa, da sua família. Porque minha casa é um lugar de bênçãos.